Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Queridos amados irmãos, mais um vídeo aí nessa semana bastante cheia, né? E eu vou responder algumas perguntas e alguns vídeos que eu ando vendo aí nesse tema. O tema é Ricardo na Presbiteriana. Uma irmã me perguntou o que eu acho do irmão Ricardo estar indo para uma igreja que é presbiteriana, se batiza criança, tem uma linhagem calvinista e que não acredita nos dons. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não concordo com o batismo de criança, tá? Independente se eles são aliancistas, se eles não são. Antes, irmãos, no Velho Testamento, a aliança que Deus fez com o povo era a circuncisão. No 7º dia, se eu não me engano, a criança era circuncidada. Por que isso, irmãos? Porque a circuncisão, ela diminui o atrito do órgão genital masculino, fazendo ele sentir menos prazer, né, na hora do coito, tá? Então, a ideia era, já desde o princípio, né, nos abstermos de alguns prazeres carnais, não que não seja para fazer, tá, irmãos? Para que nós podemos se concentrar no que realmente importa, que é a comunhão com Deus. Na nova aliança, a nossa marca com Deus é o batismo, que é a confissão pública de fé. Ou seja, eu creio que Jesus é o Messias, falado lá desde o princípio, que ele veio, pagou os meus pecados e voltará. Então, eu faço uma confissão pública em fé. Por isso que o batismo tem que ter testemunhas, né? Alguém tem que te batizar. Então é uma confissão pública de fé. O próprio Senhor fala: aquele que não me confessar perante os homens, eu não os confessarei perante o Pai. Então o batismo é uma confissão pública de fé. Só isso. A simbologia dele é um novo nascimento. O nascimento em quem? Em Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, é como se fosse uma simbologia. Nós morrendo para o mundo e nascendo em Cristo. Simples. Muito simples de entender. Então, como é que eu vou batizar uma criança, irmãos, se a criança ela não creu? A ordem bíblica é muito simples: crer e ser batizado. Você tem que crer em alguma coisa para você confessar sobre essa coisa. Por isso que eu falo, como é que um irmão da CCB ele vai evangelizar se aí ele foi negligenciado o conhecimento de Cristo, que é as Escrituras? Como o próprio Cristo disse: examinai as Escrituras, pois ela testifica de mim. Ou seja, você quer aprender de mim? Está nas Escrituras. Entendeu? Então eu sou totalmente contra. Mas cada igreja, irmão, tem o seu costume. E nenhuma, repito, 100%, nenhuma igreja ela é 100% bíblica. Alguns costumes de igreja, por interpretação do seu líder, má interpretação, má conhecimento bíblico, muitas das vezes desnorteia o verdadeiro significado das Escrituras. Todas elas, 100%. Convém que seja assim, porque nenhuma se glorie como a denominação perfeita. Então, é aceitável você batizar uma criança em termos de fazer uma apresentação, que eu acho que é mais ou menos desse tipo que eles fazem. Vai afetar o que na salvação? Vai condenar? Não. Então, não é heresia, tá? Não é heresia. Hoje todo mundo fala que tudo é heresia. Não é. Heresia é o que combate, que fala contra a palavra de Deus, é o que distorce. Isso não é uma heresia. Isso é um costume, na minha opinião, não bíblico. Mas eles têm as interpretações dele e eu respeito. Se eu vou participar da denominação, se eu vou na tua casa,
Quem manda na tua casa é você. Eu vou comer o que você colocar na mesa. Se você me servir, eu como. Se você não servir, eu não como. Se você me dá de beber, eu bebo. Se não, eu não bebo. E assim também nós fomos instruídos como o Senhor Jesus nos instruiu. Então, a segunda questão. Nós vimos claramente naquele vídeo do Ricardo Confessando a Fé que tinha duas crianças ali que iam ser batizadas. Tinha um homem do lado com uma taça, alguma coisa assim, que possivelmente seria água, porque eles batizam por aspersão. Por que o irmão Ricardo não rebatizou? Sendo que os membros da congregação nas igrejas reformadas passou faz 2 anos que os membros da congregação teriam que ser rebatizados porque eles batizavam sem crer. Vejam a incoerência. E criança crê para batizar. Mas vamos lá. Por que o irmão Ricardo não batizou? Ou não foi molhada a testa dele? A gente não viu o vídeo inteiro, nós não sabemos. Eu acho que não. Porque o pastor Areval, possivelmente já entendeu que o Ricardo, mesmo ele tendo batizado numa igreja que eles consideram seita, ele batizou crendo em Cristo pela forma com que ele prega a palavra. Impossível você falar que uma pessoa que entendeu o evangelho como Ricardo não creu, entendeu? Pode ser que tenha sido isso. Houve um bom senso. Isso é ótimo, isso devia haver em todas as igrejas. A igreja, sim, tem que ter regra, mas tem que ter um bom senso, tá? Terceira questão, quanto ao calvinismo. Eu, Tiago Panzarini, li o calvinismo, o que o calvinismo prega, e mantenho minha opinião. A soteriologia calvinista, para mim, é uma soteriologia, uma interpretação errônea e muitas das vezes satânica, que coloca Deus como autor de tudo mal, né? E não é assim. A ausência de Deus é fruto da maldade, tá bom? Então, continuo com a mesma opinião sobre o calvinismo. Mas ele está indo numa igreja calvinista, irmão Tiago? Então, aí vai da madurez espiritual de cada um. Se eu conheço o que é calvinismo, exemplo, Tiago, conheço o que é calvinismo, conheço o que é arminianismo, e eu quero sair da congregação, porque eu quero uma igreja que me ensine melhor as escrituras. Eu, Tiago Panzarini, tenho toda a condição de ir para uma igreja reformada calvinista, aprender as escrituras lá e não processar a minha crença no calvinismo, mas pregar e processar a minha fé em Cristo. Estão entendendo? O problema é quando você não conhece. Era o que estava acontecendo quando eu entrei aqui na plataforma. Alguns ex-CCBanos, sem conhecer direito o calvinismo, começou a pregar um calvinismo que não existia. Eles mesmos se contradiziam entre eles e nem sabiam o que estavam pregando, empurrando as pessoas, principalmente os da CCB, que não têm instrução bíblica, para uma doutrina, na minha opinião, uma soteriologia totalmente errada. Agora, quando você tem conhecimento, irmão, tranquilo, você pode ir lá congregar com os presbiterianos, mas você processa Cristo. Quando o pastor vai pegar, se ele for um pastor honesto, mesmo que ele seja calvinista, ele não vai pregar Calvino lá. Tem alguns desonestos que sim, mas eu falei um honesto. Como ninguém vai pregar Armínio também nos púlpitos, entendeu? Você filtra, porque você conhece as duas soteriologias. Você ouvia todos, retém o que é bom. Simples. Ai, meu Tiago, mas aí então eu fico na congregação. Calma que eu vou chegar lá. Por quê? Vou falar isso baseado na Bíblia. O povo de Deus, irmãos, mesmo estando cautivo em outras nações, quando eles se voltaram a Deus, Deus deu vitória para eles. E eles, a maioria das vezes, irmãos, na história bíblica, eles cometeram idolatria dentro da sua nação, trazendo costume de outros povos. E quando foram cautivos, eles reflexionaram e serviram a Deus dentro de nações idólatras. Vamos dar um exemplo? Daniel na Babilônia, depois no reino da Pérsia, do Medos e Persas, né? O povo de Deus, 400 anos no Egito, entre outros, irmãos. Então, às vezes, o Senhor permite que nós estejamos em nação estranha, que não processa a mesma fé, e nós processamos a nossa fé lá dentro, como uma oposição, que é exatamente o que nós fazemos no mundo hoje. Estamos no mundo, mas a ele não pertencemos, obedecemos às leis, somos submissos às autoridades, mas servimos a Deus. Entendeu? Simples assim.
Mas para isso você tem que ter uma maturidade, um conhecimento bíblico. Por isso que eu pego no pé da congregação, porque isso está sendo negligenciado. Falo a mesma coisa da congregação, mesmo tendo o conhecimento que tem hoje das escrituras, eu consigo congregar na congregação, mas por estar junto com a irmandade, e quando é pregada profetada, coisa que eu sei que não é bíblica, ou algo que às vezes chega até a ser heresia, porque distorce o sentido bíblico, eu simplesmente tampo meus ouvidos, não literalmente, né? Mas a minha mente. Então, irmãos, a minha posição é a mesma. É a mesma, tanto com a congregação quanto com outras igrejas. Tá? Existe uma coerência. Por quê? Porque existe uma maturidade espiritual, irmãos. Então, quando você é liberto, Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Ninguém mais te aprisiona, nenhuma religião, nenhuma igreja, porque você não vai ficar bitolado. Coisa que CCBA não é. Mesmo que a gente venha aqui e denuncie as coisas erradas, quando você denuncia as coisas erradas, irmãos, a palavra Paulo fala: heresia no vosso meio, coisa errada, convém que haja, para que o justo se manifeste. Então, irmãos, não devemos ser coerentes com coisa errada. Nós temos que nos manifestar contra. Oposição à heresia, coisa errada, é sim, irmãos, e sempre foi um caminho do justo em toda a história bíblica, tá bom? Espero que eu tenha explicado essa parte. Então, pra mim não tem problema nenhum do Ricardo ir para uma igreja presbiteriana, ele não vai deixar de ser meu irmão, tranquilo. Por que a minha tristeza sobre isso? Minha tristeza sobre isso foi o jeito com que foi feito com ele. Claramente foi armado para ele. E ele, com sentimento humano, claro, ficou revoltado. Não quis esperar, não quis aguardar um pouco, tá? E eu entendo ele. Saiu e decidiu resolver sua vida em outra denominação, que também processa a fé cristã. O Ricardo seria muito mais útil na congregação, devido à cegueira bíblica que a congregação tem hoje, inclusive no meio do ministério. Por isso que eu falo, lá na presbiteriana ele vai ser um a mais. Ele pode ser um pastor? Claro que pode, até acho que vai. Mas existem vários pastores que pregam a Bíblia, pregam as escrituras lá, enquanto na congregação é cada vez mais escasso. Então ele seria útil como servo de Deus, como um pregador, mais útil no reino de Deus, essa é a minha visão, dentro de uma igreja que a palavra de Deus, as escrituras, ela é negligenciada, tá? Simples assim. Esse é o ponto. Acho que eu respondi bem essa pergunta. Acho que não ficou dúvida, né? Então eu deixo bem claro aqui a minha posição. Referente a outras posições, irmãos, as coisas que andam acontecendo no Brás, as incoerências, né? Vejam só, os irmãos dizem que tiraram o Marsola porque ele estava debilitado, não tinha condições físicas, e voltam o Jarbas de Paraibuna mais debilitado do que o Marsola. Então você vê que não há coerência nas decisões. Eles fazem segundo o que eles acham, não dão explicação, não tem transparência, ninguém sabe onde que vai as coletas, não há um site com transparência. Isso vai fazendo com que a denominação ela perca credibilidade. Perdendo credibilidade, irmãos, vai diminuir as doações de coleta. Os anciões já não estão sendo mais respeitados. Vi aquele vídeo que aconteceu lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E aquilo ali, irmãos, vai começar a ser mais comum do que vocês imaginam. Por quê? Porque o antes, homem de Deus, ancião, hoje é um homem sem credibilidade. A congregação não está percebendo que cada vez que ela tira alguém como o Ricardo, ela leva as pessoas que gostavam do Ricardo junto para onde ele for. Porque hoje as pessoas são mais fidedignas às pessoas que ela ouvem do que uma denominação. É errado? Não é. Se você julgar e ver que a pessoa prega mais a escritura que a tua denominação, faça-o, porque isso vem de Deus. Então eu venho lá, como estão? Então quando a gente vem falando essas coisas para vocês,
a gente vem deixando claro a própria congregação, pela falta de humildade dos irmãos do ministério, de pedir perdão, de corrigir os erros, está destruindo a denominação. Estão lançando homens como o irmão Ricardo, vou exemplificar ele porque é um caso recente. E quantos outros Ricardos, né? Estão dando de mão beijada. A congregação entregou o Ricardo de mão beijada para presbiteriano. Um homem que podia ser muito útil devido ao seu conhecimento. Ah, mas ele bateu de frente, ele não tinha humildade. Aí, irmãos, vai a função do presbítero mais velho, do ancião. Chegar, chamar, aconselhar, conversar. E não descartar fora na primeira oportunidade. E não armar, né, uma armadilha para que ele caia nela. Então é isso. Perderam a luz de Deus. Estão perdendo a credibilidade. A denominação antes respeitada, hoje é uma denominação que está em todos os canais gospel. E o que se fala ultimamente, nas últimas 3 semanas, um mês da congregação? Uma igreja que tirou um ancião por pregar as escrituras. E agora, uma igreja em que um líder prega racismo em cima do púlpito. Né? Porque a fala de conotação racista, a pessoa não conhece a intimidade do irmão. Infelizmente a gente vê o grosso. E quando vai se retratar, outra vez a reafirma. Ele pede desculpa, mas ele não se retrata, porque ele reafirma que ele não estava errado. Simples assim. Cada dia mais perdido. Então eu vou dar uma dica para vocês, irmãos da congregação, anciões. Vou fazer com vocês como eu fiz uma vez com um cooperador de jovem. Eu estava numa reunião do ministério, conversando com um outro irmão que já saiu da congregação também, o Marcelo, São Francisco. Brincando, conversando da nossa região. Lá pode tocar, o bombardão pode estralar, lá não. Brincadeira assim de ministério, na mesa assim, comendo. E esse cooperador de jovem que a gente não estava na conversa se intrometeu. Mas lá em Salt Lake, que era a igreja que eu atendia, não tem ordem. Na minha tem. Mas ele falou sério, irmão. Falou assim, o irmão Marcelo olhou pra mim, eu olhei pra ele. Marcelo me conhecendo o meu temperamento. Rapaz, eu peguei, levantei da mesa e fui pegar um doce. E procurei não lembrar mais daquilo. Paguei. E deixa eu ficar quieto, vai. Porque não é a forma com que não é o que a pessoa fala, é a forma com que ela fala. É a petulância, a arrogância. Acabou a reunião, nem tinha lembrado mais daquilo. Quando eu estava voltando para ir embora, eu passava nessa cidade desse cooperador. O senhor falou, vai lá e confronta ele. Porque o senhor sabia que dentro de mim estava um sentimento, mesmo que eu tinha esquecido. Fui lá, irmãos, pedi o endereço para ele, liguei pro irmão que sabia. Peguei o endereço para ele. Fui no negócio do irmão, confrontei ele. Falei, você falou aquilo lá? Não, eu não falei. Falei, sim, você falou, tem testemunha. Ele nem lembrava que ele tinha falado. Ah, eu não falei. Eu falei, irmão, vamos deixar bem claro aqui, pra gente acabar essa conversa. Eu vou ensinar pra você como é que você faz. Era seu ancião que tinha que te ensinar isso, mas como ele não te ensinou, eu te ensino. Se alguém vier te confrontar, falar que você falou alguma coisa que ofendeu ela, você não se justifica. Você faz assim, ó, irmão. Eu não lembro de ter falado isso pro irmão, mas se eu falei, o irmão me perdoa em nome do Senhor Jesus. Aí ele ficou olhando pra mim assim, atônito. Eu falei, vai, tô esperando. Ele não conseguia falar, irmãos, perdão em nome do Senhor Jesus. Aí eu falei, ó, vou falar com você. Irmão, repete o que eu falei. Irmão, foi icônico, dentro do escritório dele. Ele repetiu as palavras com que eu falei. Porque não foram ensinados, irmãos. Acham que são o dono da obra. Então é assim, irmão. De Campinas. Irmão, eu não tive a intenção de ser racista. Não se justifica, eu não tive a intenção, só isso. Mas a todos aqueles que eu ofendi, ou se eu mesmo errei na palavra, porque às vezes a gente erra, eu peço perdão a todos em nome do Senhor Jesus, começando aqui do cooperador. E não, a congregação não é racista. Isso não é um problema da congregação, apesar de você, como ancião, representar a congregação, né? Porque você é um membro, você tem carteirinha. Mas é assim que se procede. Então eu vou deixar aqui para vocês aprenderem, ó, para vocês pedirem perdão. Irmãos, para vocês, Braz, nós sabemos que por má interpretação bíblica, muitos irmãos do passado, e inclusive nós mesmos no passado, hoje temos uma nova interpretação, hoje o Senhor nos amadureceu espiritualmente. Nós, se possivelmente, irmãos, sem saber ou sabendo,
cometemos algum dano, vamos procurar reparar. O que já não pode ser reparado, porque já a família já se foram, saiu da igreja. Eu venho a público, irmãos. E mesmo pelo que eu não cometi, eu vos peço perdão a todos, em nome do Senhor Jesus. Pronto, irmão. Os teus pecados foram transpassados. Se você se arrepender, o Senhor te perdoa das suas infinidades de pecados. Mas o arrependimento tem que ser sincero. Porque o Senhor conhece o íntimo do coração. E não do jeito que esse irmão fez lá em Campinas, irmãos. Ali ele representa exatamente os anciões. Mas em outra parte, tem que admitir que eu, ao vivo, num vídeo, primeira vez que eu vejo um ancião pedir perdão na congregação. Então eu vou reconhecer isso como uma evolução, como um momento histórico. Mas a forma com que ele fez, irmão, ele pediu perdão por causa da opinião pública. E ainda falou que era por causa das críticas. Irmão, o crítico não colocou palavra na tua boca. Foi você que falou. Louvado seja Deus, irmão, que há os críticos hoje que peguem essas palavras aí, para que um homem como esse, que não aprendeu a pedir perdão, mesmo que desse jeito dele bizarro, venha se retratar. E quantas das vezes ele fez isso e não tinha uma câmera para filmar? Nesses 50 anos de ministério lá na região dele. Então, irmãos, irmandade, para o ministério, é claro que nós somos uma pedra no sapato. Eles não querem mudar. Eles são paparicados, aonde eles vão, né? Para eles está confortável, eles estão no poder. Mas vocês, de irmandade, defender os ditadores que vos oprimem, irmão, é falta de inteligência. Não vou nem falar falta de guia de Deus, vou falar falta de inteligência. Vocês dão coleta para que depois, né, algum de vocês venham entender o evangelho e vire um crítico. Com a sua coleta, se pague o advogado para te processar. Você está entendendo como é grave, irmãos? Eu, irmãos, não venho aqui para denegrir a instituição e nem para denegrir o pessoal de ninguém. Até porque eu nem conheço esses irmãos do pessoal. E falar a verdade para vocês, muitos desses eu nem quero conhecer. Nem quero, nem tenho o prazer de conhecer. Tem muitos irmãos bons? Tem. Agora as pessoas vêm e falam, mas você não pode generalizar. A gente não generaliza. A gente expõe as coisas ruins para que os bons se manifestem. E até agora, dificilmente eu estou vendo o irmão do ministério se manifestar contra essas injustiças. Então, se você está concordando com as coisas erradas, você também está errado. Então, a generalização não se faz por nossa conta, mas por vossa conta, por vossa omissão. Que é quando você cala, quando você diz amém para uma coisa, significa que assim seja, eu concordo. Entendeu? Vocês são tão manipuláveis que um ancião falou uma fala racista, de cunho racista. Ah, mas não foi isso que ele quis dizer, irmão. Eu não julgo o coração, eu julgo a palavra que foi falada lá. E ela tem sim cunho racista. E vocês deram glória. Glória! Veja como vocês são manipuláveis. Veja como vocês não têm senso crítico. E o senso crítico, irmãos, é uma habilidade de quem tem um QI, uma inteligência ou uma superdotação amplificada. Ou seja, pessoas inteligentes têm um maior senso crítico. Isso não é eu que falo. É a neurologia, é a ciência que estuda a mente das pessoas. Então, queridos, fica bem claro, fica bem nítido. Tem alguns críticos que se excedem, tem alguns moços novos aí que foram para igrejas reformadas e que ficam só dizendo que a instituição não tem nada certo. Não é o meu caso. Eu costumo elogiar o que tem que ser elogiado, mas eu tenho que criticar o que tem que ser criticado. Assim procede um homem de Deus de verdade. E a crítica é tão importante como o elogio, e às vezes até mais. Porque na crítica nós vamos analisar o que estamos errados. Voltando àquela palavra, melhor é estar no dia do luto do que no dia da festa. Ninguém quer estar no dia do luto, né? Pois é. Mas é no dia do luto em que nós... Hello! Mas é no dia do luto em que nós, irmãos,
vamos ver, vamos reflexionar que o final de todo homem é aquele. E vamos fazer uma reflexão. Será que está valendo a pena? Será que eu estou fazendo certo? Porque no final tudo é vaidade. E eu vou acabar no pó da terra. E se eu não fizer o que a palavra de Deus me ensina, eu não vou me salvar. E de que adiantou a minha vida na terra, mortal na terra? Essa é a reflexão que nós devemos fazer no dia do luto. Mas o gostoso mesmo, que nós gostamos, é estar no dia da festa. Lá tem comida, lá tem bebida, lá nos alegramos. Mas a reflexão vem nos dias ruins, como que a congregação está passando. E eu volto a repetir. Tudo que vocês estão passando é consequência do que vocês fizeram no passado. 115 anos, né? Vamos lá. Diz que foi fundado em 1910. Uma outra falácia, mas vamos lá. 115 anos. Nos últimos 25, vocês só têm cometido erros e injustiças. E a lei da semeadura é bem clara. Tudo que você plantar, certamente você vai colher. Deus é tão bom, irmãos, que Ele permite que nós plantamos o que nós quisermos. Mas Ele é tão justo que nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então, a todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, fica a reflexão. É uma reflexão, não é em tom acusatório e nem para denegrir ninguém, mas é para nós meditarmos nos últimos acontecimentos. E que você, que tinha esses homens como infalíveis homens de Deus, hoje em vez ser pregado, expulso o espírito da Bíblia, que foi Jesus mesmo que disse para nós examinar, que é mais do que estudar. Homens falando bobagens e até sendo palavras de cunho racista, sair em cima de cunho da vossa denominação. E pior, vocês defendendo essas pessoas por causa da denominação. Hora de você fazer uma reflexão. Se você é um cristão ou se você levantou o bezerro de ouro. Tá bom? A todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, um bom final de semana. E que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.